Olá, irmãos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico da nossa comunidade. Que o Espírito Santo de Deus ministre aos nossos corações. É um privilégio a gente poder ter a Bíblia, ter esse tempo para a gente ler a palavra e buscar a Deus juntos. Minha oração é que esse tempo seja relevante aos nossos corações. Então, eu te convido a orar comigo, pedindo o direcionamento do Espírito, que a presença de Deus seja manifesta enquanto a gente lê a palavra e estuda o texto bíblico. Ora comigo. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome, exaltamos a Tua grandeza, dizemos que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Rei, queremos ser Teus discípulos, queremos Te seguir. Então, Espírito Santo de Deus, ministra aos nossos corações, nos ensina mais uma vez a respeito da Sua palavra, Papai, para que a gente chegue um pouquinho mais perto de Ti, para que a gente seja confrontado com a nossa humanidade pecaminosa e que de alguma forma o Teu Espírito nos purifique mais uma vez, nos faça mais parecidos com Jesus. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, vocês que estão acompanhando o circuito bíblico, vocês viram que na semana passada nós terminamos um livro de Provérbios. E então, nosso estudo de hoje é ainda relacionado ao livro de Provérbios. E Provérbios, como vocês sabem, é conhecido como um livro da sabedoria, né? Escrito pelo rei Salomão, filho do rei Davi. Provérbios possui vários textos práticos de como a gente deve viver a vida se queremos ser pessoas sábias, se queremos produzir vida, se queremos ter vida na vida. Então, você vai ler que o rei Salomão ele escreve sempre comparando. O sábio faz isso, o insensato faz aquilo. Aquele que é sábio ouve, escuta, espera, toma cuidado com o falar. O insensato derrama maldições. Então, ele está sempre comparando para que a gente, enquanto lê, escolha buscar a sabedoria, que buscando a sabedoria nós teremos vida. Então, o texto de hoje está lá em Provérbios 13, tá? A leitura de Provérbios nunca sempre que a gente para ler Provérbios, parece que o Espírito Santo de Deus nos revela algo novo. É assim na palavra inteira, porque a palavra é viva, mas como Provérbios é muito prático, toda vez que eu tenho contato, eu paro, cada versículo me faz pensar por alguns minutos e refletir. E isso é muito bom, porque se é um livro de sabedoria, nós precisamos, irmãos, de sabedoria para tudo nessa vida. Pensa só. Nós precisamos de sabedoria para lidar com as nossas esposas, maridos, muita sabedoria. Precisamos de sabedoria para lidar com os nossos filhos. Senão nós somos dominados pelo momento, a gente se perde no processo de educação e a gente acaba educando na carne, e isso não produz vida. Da mesma forma com o nosso cônjuge no casamento. Precisamos de sabedoria para lidar com a gente mesmo, se a gente não entende o que está acontecendo com a gente, se é emocional, se é físico, se é espiritual, como essas coisas se conectam, a gente confunde as bolas e coloca culpa nos outros, sendo que o problema está em nós. Precisamos de muita sabedoria e discernimento para entender aquilo que acontece em nós. Precisamos de sabedoria enquanto a gente lê a Bíblia para ler os sinais dos tempos, entender aquilo que Deus está fazendo no mundo. Precisamos de sabedoria para lidar com os nossos chefes. Precisamos de sabedoria para lidar com os nossos amigos, com os nossos familiares, onde tem gente, tem conflito. Precisamos de muita sabedoria para lidar com os conflitos. Precisamos de sabedoria para lidar com o prazer. Precisamos de sabedoria para lidar com o dinheiro. Irmãos, precisamos de sabedoria para tudo. Então, o que eu falo desde agora é que essa busca é uma busca até que ele venha. Então a gente começa aqui, só termina no céu. Mas enquanto estamos aqui, que a gente busque ela, né? Que a gente busque a sabedoria, que ela está disponível para nós. Então, vamos lá. Vamos ler um aspecto da sabedoria de hoje. Aqueles que a buscam têm algumas características. Então, no versículo de hoje a gente vai
destacar um pouco sobre o sábio e ver como que nós possamos caminhar em direção à sabedoria. Provérbios capítulo 13, versículo 1, diz assim: o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Vamos lá? O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador, algumas versões diz o escarnecedor, não ouve a repreensão. Então, aqui no texto ele está apresentando duas figuras, o sábio e o zombador. Então, o sábio, que é o nosso alvo, é aquela pessoa espiritualmente madura, a pessoa que consegue discernir as circunstâncias, a pessoa que ela, diante dos conflitos internos e externos, ela possui maturidade suficiente para lidar com as circunstâncias. Ela não é dominada pelas circunstâncias, ela tem uma maturidade espiritual, emocional, ela tem uma maturidade para lidar consigo, com os outros e com as circunstâncias. Essa é a pessoa sábia, que sabe discernir, sabe definir os caminhos baseados nos valores de Deus. Em contrapartida, o escarnecedor ou o zombador é o contrário disso. Então, é aquela pessoa que age de acordo com o que está sentindo, e se está sentindo raiva, ela vai causar o quê? Discórdia. O zombador é aquela pessoa que maquina o mal. Ela para, reflete e age baseado naquilo de ruim que ela está sentindo, que age na inveja, que age na raiva, que produz morte. Morte na mente, morte no falar, que fomenta, que junta com as pessoas para produzir o mal e não produzir a vida. Esse é o zombador. E assim, irmãos, por conta do pecado, é muito importante a gente já entender que todos nós nascemos com um pé na zombaria, um pé lá mais pro lado de lá da morte do que do lado da vida, porque nós nascemos no pecado. Então, em nós, assim que a gente nasce, já tem uma sementinha do pecado lá, que se a gente não permitir que o Espírito Santo nos transforme, nós seremos esse escarnecedor, nós seremos esse zombador. Nós somos esses zombadores que foram encontrados, e aí o Espírito Santo vem nos transformando em um filho sábio e não num zombador. Então, qual que é a grande característica desse texto, da diferença entre o sábio e o zombador? É que o sábio, lá no texto fala o quê? Que ele acolhe a instrução. Ele acolhe a instrução. E o zombador, ele não ouve. Ele é cheio de si. Ele não ouve. E, irmãos, parece ser algo simples, né? Mas ouvir a instrução não é tão fácil. Senão teremos várias pessoas sábias no mundo, né? O ouvir exige várias qualidades, dentre elas humildade, uma consciência de que nós não temos todas as informações, nós não temos todas as verdades, nós não temos, a nossa conclusão não é a conclusão final, é uma consciência de que estamos em processo de crescimento, e isso é do começo da vida ao final da nossa vida aqui, porque sempre temos algo a aprender. Então, para a gente parar, acolher a instrução, ouvir, precisamos primeiro ter a consciência da necessidade de que precisamos aprender. Ninguém nasce sabendo, e até o fim do nosso tempo aqui temos coisa a aprender. Precisamos ter essa fome e sede de aprendermos sobre a vida de um jeito que Deus aprova. Se a gente não tem a humildade de reconhecer que precisamos de ajuda, que precisamos de informação, de que precisamos crescer, de que precisamos ouvir, a gente não vai acolher a instrução de ninguém. E também hoje em dia nós temos um outro problema, que é o quê? O excesso de instrução. Então, o excesso de informação, o excesso de instrução dá uma falsa sensação de sabedoria, de conhecimento.
Sendo que quantidade de informação não significa conhecimento, significa número de informação. Porém, tem uma diferença da informação ser dados aqui na nossa mente e uma diferença entre essa informação inundar o nosso caráter, inundar o nosso jeito de ser para que ela reflita não só em comportamento, mas reflita também numa mudança do nosso caráter. Tem uma grande diferença. Então a gente pode ter vários experts, a gente tem várias pessoas aí que dão dicas sobre a vida e elas mesmas não têm frutos de vida, porque elas têm toda a informação na cabeça, só que elas não compreenderam no coração as verdades espirituais. Então isso também é um grande problema da atualidade, porque nós temos TikTok, Instagram, e-books, audiobooks, tudo disponível, canal de 1, canal de 2, coach 1, coach 2, coach 3, podcast, aquele mundo, aquele mar de informação, e você está ouvindo podcast o tempo todo, trabalhando, comendo, tomando banho, e vai, e aí aquela informação está entrando e a gente não está diluindo nada, a gente não está refletindo em nada, a gente não para pensar na informação, e aí a gente está só somando dados, e esses dados não estão produzindo vida em nós, e aí dá uma falsa sensação de conhecimento. E quem lida com essa tentação do ego, de se sentir pronto, por conta da quantidade, acha que não precisa mais ouvir. Não vou mais. Quem sou eu para ouvir aquele irmãozinho da igreja? Quem sou eu? Olha a idade. Não sabe da minha vida, não sabe da minha trajetória, e é de outra geração. E hoje estamos falando do nosso ano, né, influenciando as gerações, como a gente precisa ser influenciado por todas as gerações, desde os mais velhos aos mais novos. Nós precisamos dessa beleza da diversidade cultural, de idade, de background, para que a gente cresça, todos nós. Só que aí, o nosso orgulho, às vezes, por conta da quantidade de coisa que a gente absorve, a gente já se acha autossuficiente e para de ouvir os nossos pais, a gente começa a diminuir as pessoas. Aqueles líderes que nos acompanharam no início da nossa jornada, hoje em dia, eles não são mais suficientes, porque a gente escuta o Francis Chan, a gente escuta quem você quiser ligar no YouTube, você vai ouvir hoje em dia, e tudo isso é que é algo muito bom ter acesso à informação, mas dependendo de como a gente processa, vai nos dando uma falsa sensação de conhecimento, e conhecimento não necessariamente é quantidade de informação. Então, precisamos acolher a instrução. E aí, é muito bonito que nesse texto tem uma relação muito bela nessa questão de ouvir a instrução, porque ele fala que o filho acolhe a instrução do pai. Então, a gente sabe que a gente vive um mundo mau, um mundo que é influenciado pelo pecado, e nem todos os lares possuem essa relação saudável entre o filho e o pai. Muitas das vezes o filho ou a filha nem tem a figura paterna, outras vezes tem uma figura paterna, mas uma figura paterna que não teme ao Senhor, e por não temer ao Senhor, mesmo que tente em algum momento, vai ser uma influência não muito boa para o filho. Ou tem pessoas que têm a figura paterna, porém uma figura abusiva, uma figura possessiva, uma figura que podemos dizer que é mais usada por Satanás do que usada por Deus, não produz vida e mais produz morte do que vida, tanto na relação com o filho, com a esposa, e aquilo deixa um lar totalmente pesado. Tem diversas histórias que essa relação de pai e filho, ela é manchada, ela é traumática, ela não é uma figura de referência quando a gente fala sobre acolhimento e instrução, porque qual o papel do pai? O papel do pai é essa grande figura da proteção, da liderança, do acolhimento, da segurança, de ser assim, filhão, pode ir que eu estou aqui com você. Muitas pessoas não têm essa realidade. Só que, do ponto de vista do reino de Deus e dos valores bíblicos, a minha figura como um pai é apresentar para o meu filho o Pai eterno, o Deus perfeito. A figura paterna do meu filho não pode parar em mim. Precisa ir para o Pai perfeito, porque mesmo que eu tente, eu já errei muitas vezes e vou continuar errando. Não tem jeito, eu sou humano mesmo que eu tente. Então, mesmo que as figuras paternas sejam
destrutivas ou mesmo construtivas imperfeitas, que é isso que acontece também muitas vezes, o alvo é que a gente chegue em contato com a figura do Pai perfeito, que vai ser a autoridade perfeita. E tem um texto muito lindo de Salmo 27, versículo 10, que diz assim: é um grande consolo para pessoas com a imagem de autoridade, cuidado e segurança paterna manchada e destruída. Esse salmo é um grande consolo para a alma, que diz assim: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Deus é o Pai perfeito e de alguma forma ou de outra, Deus, por sua infinita bondade e misericórdia, mesmo com as figuras paternas dentro da família manchadas e destruídas, Deus de alguma forma vai na direção das pessoas com outras figuras. Isso acontece muito. Às vezes não foi o pai que exerceu essa figura de cuidado e autoridade, foi um avô, foi um tio, foi um primo. Às vezes Deus deu uma graça para um irmão mais velho exercer algum tipo de cuidado nesse lugar. Deus às vezes coloca um líder, um professor, um pastor, alguém do corpo de Cristo, chamado por Deus, exerce esse lugar do cuidado. Lembrando de que seja o pai da família ou a figura paterna fora do contexto familiar, ainda o processo é o mesmo, e o alvo é o mesmo, de mostrar a bondade, a autoridade e segurança do Pai perfeito. Então, mesmo que nessa trajetória Deus colocou outras pessoas, é muito importante que façamos o que Salomão diz, que é o quê? Ouvir. Então, mesmo que você tenha dor nesse lugar da figura do filho e do pai, da autoridade, do cuidado, você fala: não tive pai, não tive esse cuidado. Eu tenho certeza que pela graça de Deus, Deus tem colocado pessoas do seu lado, um líder de célula, um amigo, que tem ministrado esse cuidado ao seu coração. Seja você jovem, seja você adulto, que possui uma dor ainda nesse lugar, Deus com certeza que nesse corpo, ou no corpo que você está, Deus está providenciando essas pessoas, porque o alvo dele é que você o conheça como o Pai perfeito. Mas o importante é que nessa dinâmica, sendo com a figura de autoridade, cuidado, segurança para dentro ou fora do contexto da família de sangue, o importante é que a gente, enquanto estamos nos relacionando, a gente ouça. Por isso precisamos ser humildes para ouvir. E aí você pode falar assim, quem que a gente vai ouvir então? Como que a gente escolhe? Porque eu falei de figuras quando são enviadas por Deus, mas muitas dessas figuras ainda não representam Deus na nossa vida. Deus ele envia, precisamos de sabedoria até para discernir as vozes. Quem são as pessoas que Deus tem colocado ao nosso lado? Provérbios 12, capítulo 12, versículo 15, vai dizer assim, que o caminho do insensato, olha só, o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Ó, o sábio ouve os conselhos. Quem não ouve não alcança a sabedoria. Quem é autossuficiente não alcança a sabedoria. Quem é cheio de si, cheio de toda a verdade, não alcança a sabedoria. Então, dentro de todas essas possibilidades de que Deus tem colocado ao nosso redor para exercer essa figura de cuidado, de liderança, de segurança, de acolhimento, para que a gente escute, quem que a gente vai ouvir? Provérbios capítulo 12, versículo 6 vai dizer que as palavras dos ímpios são emboscadas mortais. Então já está falando para quem você não deve ouvir. Em primeiro lugar, se a pessoa não ama Deus, se a pessoa não ama Jesus, não tem como elas trazerem para você valores do reino. Ela pode falar sobre preço do mercado, qual é o melhor mercado onde você pode comprar, mais barato, mais caro. Pode até falar sobre investimento, o banco que tem mais rendimento, pode te dar dicas sobre como viver nos Estados Unidos, pode dar dicas daquilo que é
coisas práticas da vida, ok. No que diz respeito às complexidades da alma, do coração e valores, você não pode, porque os ímpios, as palavras são emboscadas mortais. Muitas vezes, essas emboscadas mortais podem não ser intencionais, porque se elas não têm vida, não tem como produzir vida, então vai sair o que? Morte, de uma forma ou de outra, porque elas são motivadas pelo pecado. Elas não têm o Espírito Santo de Deus dirigindo, elas têm o Espírito do mal. Porque enquanto não tem Deus, a carne, o pecado é que dirige. Então as pessoas são levadas e motivadas e controladas pela carne. Então não vai produzir vida. Então a gente, quando diz respeito à alma, ao coração, não escute, porque esses caminhos podem até parecer bons. Nossa, podem até parecer atraentes, mas não vão trazer vida. Ele vai falar que os sábios, Provérbios capítulo 12, versículo 6, vai dizer que as palavras dos ímpios são emboscadas mortais. Mas, quando os justos, quem? Os justos. Em Jesus nós somos justificados, em Deus, os que seguem a Deus são justos. Mas quando os justos falam, há o que? Livramento. Então, você tem um teste aí. Primeiro, se a pessoa ama a Deus, não ama a Deus. Segundo, os que amam a Deus, você precisa checar se eles já foram transformados o suficiente para que a fala deles e a vida deles produza vida ao redor deles. As pessoas precisam estar na fala, precisa ter Espírito Santo de Deus guiando para que haja livramento. Isso aí você vê. Você vê o fruto da pessoa, você vê fruto de vida nas pessoas, você vê resultados de vida, você vê que ao redor das pessoas há vida, no casamento há vida, na relação pai e filho há vida, na relação de amizade há vida, e tendo vida não significa não conflito. As pessoas nos conflitos, diante das tribulações e dificuldades, você está enxergando que há fruto de arrependimento, que há restauração, que há renovação. As pessoas não estão desistindo das relações. Então, você precisamos ouvir, mas precisamos escolher quem vamos ouvir. Porque quando o justo fala há livramento, você precisa então ver fruto de livramento na vida das pessoas. Livramento delas mesmas, daquilo que elas vêm lutando e com a força do Espírito Santo têm se tornado livres, e o fruto daquilo que elas estão colocando e ministrando na vida das pessoas, se aquilo também tem vindo de Deus. Isso aí, o Espírito Santo de Deus dá discernimento. Então, não é que você vai parar agora e sair ouvindo todo mundo que está aqui na igreja. Claro que não. Nem todo mundo que está aqui é convertido em primeiro lugar. E nem todo mundo que é convertido alcançou maturidade e sabedoria. Você precisa escolher quem você vai ouvir. Precisar ouvir? Sempre. Mas precisa tomar cuidado quem você vai ouvir. Então, você precisa escolher quem vai ter acesso ao seu coração. E escolher quem você vai poder abrir o seu coração para que você ouça a instrução, para que você ouça conselhos. Olha o que diz Provérbios capítulo 13, versículo 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Olha só. Dizem com quem andas e te direi quem és, né? Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Escolha com quem você anda. Escolha quem você vai ouvir. Escolha quem vai sentar à sua mesa, não no contexto de você dividir o seu alimento. O sentar à mesa significa intimidade, um lugar da intimidade da sua alma. Tome cuidado. Vai falar sobre casamento? Procure alguém com fruto de vida na relação do matrimônio. Um casal que já passou pelas lutas, passou pelas dificuldades e permaneceram. Vai falar sobre educação de filhos? Procure uma família em que os filhos representam fruto de obediência, de arrependimento, de mudança de caráter. Entende? Vai procurar pessoas que você vai falar sobre finanças. Procure pessoas livres do poder do dinheiro para falar sobre finanças. Senão você vai ser tentado e vai ser dominado pela a falsa beleza do dinheiro. Procure pessoas que possam aconselhar, que apresentam fruto de arrependimento e fruto de vida, que só há em Jesus. Irmãos, que possamos então, em nome de Jesus, ser humildes para ouvir.
Seja você com 5 anos de idade, 15, 25, 60, 70, não importa. Precisamos ter tempo, paciência e humildade para ouvir, porque senão nunca alcançaremos a sabedoria, porque Deus deu muitas coisas através do corpo e precisamos do corpo para conhecer do caráter de Deus também. Precisamos ser humildes o suficiente para ouvir. Precisamos ter força para escolher quem vamos ouvir. Não ouça todo mundo. E em último lugar, que enquanto a gente vai ouvindo e crescendo e frutificando, que possamos ser também exemplo para outros, ser fonte de conselho para outras pessoas que precisarão de nós. É assim, nós somos abençoados para abençoar. Nós recebemos para dar. Nada que a gente recebe fica conosco. Nós somos servidos para servir. Nosso chamado não é para ser servido, nosso chamado é para servir. Nós não só recebemos, nós damos também. Então aquilo que Deus tem ministrado no seu coração, naquilo que Deus tem amadurecido o seu caráter, não é para ficar só em você. A restauração do seu casamento não é para ficar só em você. A restauração da sua relação com seu filho não é para ficar só com você. Você, filho, que tem sido restaurado, você tem sido confrontado pelo seu pecado, você vem agora honrando e respeitando o seu pai, não pode ficar em você. Tudo que Deus produz em nós é para voltar para o corpo, porque em voltando para o corpo nós reconhecemos que a glória vem de Deus e Deus é exaltado através das mudanças que Ele mesmo vem operando em nós. Amém? Que possamos buscar a sabedoria, ela está disponível em Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Que a gente nunca desista, que a gente persista e que possamos viver assim para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.